E aí, pessoal, tudo bem? Alguns alunos pediram para eu tratar dessa polêmica aí do Big Brother, né, envolvendo Rodolfo e João. Então, assim, óbvio que eu não vou falar do jogo, né, vou falar da parte jurídica ali, daquilo que eu entendi, tá? A dúvida dos alunos é em relação à brincadeira, vou chamar assim, tá? A gente vai conversando aqui. O Rodolfo imaginou que estava fazendo uma brincadeira, mas não foi assim que o João absorveu na hora que ele falou sobre o cabelo do João. Então vamos lá. Aqui eu não estou passando pano em ninguém, só vou tentar explicar na ótica jurídica, tá? Mas assim, o direito, ele é um pouco, óbvio, o reflexo da sociedade. Tanto é que existe sociedade sem direito, mas não tem como existir o direito sem sociedade. A razão de existência do direito é a própria sociedade. Quando se tenta, então, pôr-se alguns limites de conduta para que haja a possibilidade de uma convivência pacífica entre os indivíduos. Né? Então vamos lá. O brasileiro, a sociedade brasileira em geral, é uma sociedade que faz muita chacota, é uma sociedade que ri dos outros, acreditando que isso é uma mera piada. E isso, gente, está no comportamento do dia a dia, na minha sala de aula, no trabalho, na televisão. Né? O brasileiro acha que rir dos outros é normal. Rir dos outros faz parte de uma cultura, né? De um jeito de ser mais descontraído do brasileiro. Só que é óbvio, eventualmente você pode ofender alguém, né? Porque para você pode ser uma piada, mas para a pessoa que está recebendo a piada, ela não interpreta simplesmente dessa forma. E olha, uma coisa é você rir com a pessoa, outra coisa é você rir da pessoa. E o brasileiro faz muito isso. Ele zoa todo mundo, faz gracejo com todo mundo e cria estereótipos, né? Como se fosse mera piada. Isso está culturalmente aí, né? Então, quando a pessoa tem um hábito de comportamento, é difícil mudar esse comportamento, né? Isso passa por uma transformação interna, né? Hoje está na moda aí desconstrução, quer dizer, essas palavras aí que estão na moda, mas quer dizer, a pessoa tem que mudar um jeito de ser. E pode ver, o brasileiro brinca com isso mesmo. É com a roupa que você veste, com o cabelo que você usa, com o óculos que você tem, com o penteado que você está, com o relógio que você tem, com o celular, com o carro, com a namorada. O brasileiro sai brincando com isso tudo. É um pouco do espírito do brasileiro. O problema é quando então você começa a ofender os outros, né? E aí vem aquela ideia de que o seu direito vai até quando começa o direito do outro. Essa também é uma expressão que eu não gosto muito, não, mas ela é razoável em termos jurídicos. Só que às vezes até no seu direito você acaba incomodando. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, é uma cena que eu peço os meus alunos visualizarem. Você está dentro de um ônibus de carreira ou de um avião, e então você pode reclinar o banco ao máximo lá que é permitido pela alavanca, como se aquilo fosse o seu direito de uso daquele espaço. Mas às vezes, mesmo você estando no seu direito, você está atrapalhando o passageiro de trás. Então, para ter uma boa convivência, você tem que ter essa noção de pensar no outro, né? Não é só a sua vontade que prevalece. Você tem que se preocupar com os terceiros. E o brasileiro não é um povo que faz isso. O brasileiro, em geral, ele é um povo solidário, mas ele é um povo egoísta no comportamento. Ele não dá atenção para o entorno, né? Vocês podem reparar, o comportamento do brasileiro, via de regra, é egoísta. Se tá bom para mim, não me interessa o outro, né? Se eu tiver que furar fila para me dar bem, eu vou furar fila. Se eu tiver que colar na prova, eu vou colar. Quer dizer, o brasileiro tem um comportamento um pouco individualista demais. Agora, é óbvio, quando a gente generaliza, a gente comete injustiças, né? Então, eu não estou falando para você, eu estou falando numa ideia geral enquanto comportamento de povo, né? Agora, vejam bem como os costumes são fortes numa sociedade, né? Por exemplo, a pessoa vai de biquíni ou o cara vai de sunga, né, para uma praia que tapa minimamente as suas partes, né? E tá tudo certo. Agora, essa mesma pessoa, se for de peça íntima, né? Então, o garboso infante de cueca, né? E a garbosa princesa de calcinha e sutiã, os olhares já serão outros. Então você vê como que é o hábito, né? Porque a peça é muito assemelhada e tampa mais ou menos as mesmas partes do corpo. Então é costume. E mudar os costumes, gente, é muito difícil, porque eles são passados
de geração em geração. E aí é fácil entender isso, gente. O ser humano, ele muda muito devagar. A sociedade é que muda rápido. Então é muito fácil você ter o choque de gerações, porque quem está lá na frente foi educado de uma forma, quem tem 70 anos, 50 anos, foi educado de uma forma que não é a mesma que a turma está sendo educada hoje. Portanto, o choque de gerações ele é comum, assim como o choque de regiões. Então tem locais onde certos tratos são comuns, outros locais certos tratos não são comuns. Por exemplo, em Minas Gerais, se você oferecer um café e um pão de queijo e a pessoa recusar, é desfeita, aquela pessoa passa a ser mal vista. Em outras cidades, eu morei em vários lugares, né? Em outras cidades, por exemplo, a pessoa oferece o café por educação, mas ela espera que você recuse. E se você aceitar, você é folgado. Então depende muito do ambiente aonde você está. E é óbvio, gente, que isso vai ter uma relação também com o comportamento do branco com o negro, com o asiático, e aí vai, né? Do baixo com o alto, do gordo com o magro e outros preconceitos tantos que a gente tem na nossa sociedade. Agora, o que é importante é a diferença disso, né? O comportamento cultural, politicamente correto, isso tudo que está aí, que é necessário para que venha a provocar essa transformação, e aí cada um tem que ser responsável pelos seus atos e pela sua própria mutação, né? Como diria Raul Seixas, né? Você tem que ser uma mutação ambulante, né? Você tem que estar o tempo todo olhando, né, o comportamento e se permitir agregar para você mesmo, né? Permitir o seu próprio crescimento de compreensão de mundo. Agora, olhem só, crime é outra coisa. Crime é bem distante disso. O crime ele tem uma ideia de punir alguém, inclusive com a restrição de liberdade. Então, o crime de racismo ele está previsto, obviamente, na Constituição, mas quem trata disso é o Código Penal, né? A Constituição sempre numa ótica principológica, mas está lá, racismo é inafiançável, imprescritível, então tira até direitos, né? Garantias de segurança jurídicas, como por exemplo a prescrição, que é uma das maiores garantias que existe em relação ao indivíduo, né? Então o racismo é quando você atua frente a um grupo, né? Então você, por exemplo, coloca lá na placa do seu restaurante: aqui não servimos negros, aqui não aceitamos judeus, aqui não entram mulheres. Então, aqui, é lógico que eu estou fazendo por analogia, né? Mas o racismo está vinculado ao grupo étnico, né? Você não quis ofender uma pessoa específica, você fez de forma genérica. Eu não aceito ninguém que seja daquele grupo. Isso é crime. E é crime dos mais sérios que a gente possa ter, né? A injúria racial, que muito aluno não consegue distinguir. Aqui é um pouco diferente. Aqui você não quis ofender todo um grupo, né? Aqui você usou o estereótipo de uma pessoa, a sua etnia, a sua apresentação estética, a sua raça, para agredi-la, para ofendê-la. Então, por exemplo, você está no meio do trânsito, tem uma briga de trânsito, fala, só podia ser fulano. Você quis agredir aquela pessoa pela apresentação estética daquela pessoa. Isso é injúria racial, é crime, ok? Muito bem. O que a gente viu ali na casa, na minha opinião, não chega a ser crime. Brincadeira sem graça, deve ser evitada, você nunca sabe como é que as pessoas absorvem e pode sim ter até causado dano, né? O dano ele é civil, ali você não quer prender, você quer uma reparação, você vai trocar um bem por outro bem, né? Então ali a única coisa que você quer é uma reparação, uma retratação, outra coisa do gênero. Eu estou falando na ótica jurídica, tá, gente? Porque eu acho que nem chega a esse patamar. Eu acho que foi uma brincadeira infeliz. Ele queria rir com o João e não do João, mas não foi assim que foi absorvido. Aqui ninguém tem culpa de nada, né? Tem que ficar claro que essas brincadeiras hoje não são mais toleradas socialmente. Às vezes o que é uma brincadeira para você é uma ofensa para o outro. Então, por exemplo, eu em sala de aula lido com diferentes pessoas de diferentes origens, diferentes traumas, diferentes modos de se expressar, e você tem que ter
essa cautela, porque você está ali para agregar conhecimento, para dar diretrizes de aprendizado e não para ofender ninguém. Então, essa cautela de convívio social, ela tem que existir. E aí é muito fácil, né, gente? Na dúvida, não fala. Porque isso é uma brincadeira, por exemplo, que é muito aceitável entre amigos, com intimidade. Porque para um amigo não dói. Agora, quando você não é amigo, o povo brasileiro que gosta de fazer chacota, essas chacotas podem não cair bem. Né? Então, na dúvida, não faça. E vida que segue. É isso aí, pessoal. Um abraço e à disposição.